Olá, meu nome é Fernanda, eu sou professora de redação do Colégio Curso Real e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre tipologias textuais. Tipologias textuais. Existem várias tipologias textuais. As principais que nós observamos no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, no colégio, são narração, descrição, dissertação, injunção, predição, dialogal. Essas nomenclaturas determinam quais são essas tipologias. Ou seja, tipologias textuais são as nomenclaturas que determinam as características do texto. E essas tipologias é o que nós vamos ver detalhadamente com suas estruturas a partir de agora com a narração. Narração. O que caracteriza um texto como narrativo? O texto narrativo é um ato de contar histórias, seguindo uma estrutura obrigatória para que todos os elementos sejam respeitados dentro do texto. E para que esse texto narrativo possua todas as características dessa narração e da tipologia, ele precisa de 5 elementos, que são os elementos da narração, que são divididos como tempo, espaço, em narrador, personagem e enredo. Vamos ouvir um pouco sobre o que caracteriza o tempo dentro de uma narrativa. O tempo é uma relação temporal dos fatos. Ele pode ser caracterizado como cronológico e como psicológico. O tempo cronológico na narrativa é muito comum quando nós lemos um texto que fala 3 dias depois, 1 dia depois, após 2 horas, à noite, quando um fato ocorreu de manhã ou à tarde. Então, essa sequência de fatos cronológicos determina o tempo cronológico. O tempo psicológico é em formato parecido com aqueles flashbacks de filmes, onde nós vemos que um ator se lembra de algum evento que aconteceu na sua vida anteriormente e aquele espaço de tempo é apresentado na narrativa. Como, por exemplo, estou aqui apresentando aula sobre tipologias textuais quando lembrei-me da minha primeira aula sobre teoria da literatura. O professor me apresentava bem educadamente e tranquilamente os fatos que compõem a narrativa. Então, neste meu ato de narrar agora, eu realizei uma relação de tempo psicológico, porque eu lembrei de um fato anteriormente vivido por mim e retratei em um texto. O outro aspecto é o espaço. Toda narrativa se dá em um espaço. Um exemplo, estou aqui apresentando uma aula para o Colégio de Curso Real em um estúdio. Esse espaço determinado na minha narrativa que eu acabei de realizar é o estúdio. Quando nós lemos em uma história, por exemplo, de Chapeuzinho Vermelho, os fatos acontecem em uma floresta. E em tantos outros contos, crônicas, fábulas que nós lemos, essa determinação de lugar onde se desenvolvem os fatos é o espaço. Próximo elemento, narrador. Todo texto narrativo tem esse nome porque existe um narrador. Esse narrador se caracteriza principalmente em 2 tipos. Narrador personagem, quando ele faz parte da história, e narrador observador, quando ele conta os fatos que aconteceram ou acontecem naquela cena. Outro exemplo. Estive na sala de aula para aplicar um teste. Quando eu digo estive, a primeira pessoa do verbo indica que eu participo da ação que eu estou narrando. E se eu digo estavam fazendo o teste os alunos do 6º ano do Colégio de Curso Real. Esse verbo em terceira pessoa, estavam, eles estavam, indica que o narrador é observador, porque ele não faz parte da cena. Ele narra o fato que aconteceu naquele momento. Então, narrador, ele pode ser narrador personagem e narrador observador. Agora, não existe texto narrativo sem narrador. O próximo elemento é o personagem. Personagem dentro de um texto narrativo possui características que vão determinar qual a função dele dentro da história.
Temos três principais características de personagens, que são os protagonistas, que são os principais do enredo, os antagonistas, que são aqueles tidos como do mal, ou que vão ser contrários à função do protagonista na história, e os coadjuvantes, que são aqueles que constroem, junto com o enredo, o contexto da história. Muito comum percebido dentro de novelas televisionadas, onde nós temos os principais, os maus antagonistas e os outros que fazem parte do contexto da história. E para terminar, temos o enredo. O enredo é a organização da história na narrativa. A sequência que inicia quais são os personagens, o que os personagens fazem, qual é a função do texto, da história e o desfecho daquele texto. É o conhecido como início, meio e fim. A construção da história e a função para a qual a história foi construída. Então aí nós temos os 5 principais elementos da narrativa e esses 5 elementos caracterizam um texto narrativo. Agora vamos ver um pouco sobre a descrição. Descrição. O que caracteriza um texto descritivo? Bem, a característica principal do texto descritivo é fazer com que o leitor crie uma imagem psicológica sobre o objeto, pessoa ou circunstância que está sendo descrito. Existem 2 classificações do texto descritivo: descrição objetiva e descrição subjetiva. O que diferencia uma descrição da outra? A descrição objetiva, ela utiliza de recursos objetivos, como o nome já diz, para descrever um objeto. Utiliza estrutura física, como por exemplo, o caderno é feito com folhas de papel, existe uma espiral de ferro, a capa dele é branca ou amarela e ele é utilizado para escrever. Quando eu digo, apresento a vocês essas características do objeto de forma objetiva, direta, todos nós sabemos que essa é a função do caderno. Então, isso é uma descrição objetiva. Já na descrição subjetiva, são os sentimentos que devem vir apresentados como descrição do objeto. Um exemplo, quando eu vejo uma flor, eu sinto a paixão e o sentimento de alegria e escrevo isso para vocês. Com isso, as 2 classificações principais do texto descritivo são descrição objetiva e descrição subjetiva. Agora vamos para a próxima tipologia textual, que é a dissertação. Dissertação. Essa tipologia nós ouvimos falar diariamente porque é a mais pedida em vestibulares. A dissertação é o ato de apresentar informações a partir do texto, seja através da opinião ou só da apresentação dos conhecimentos que nós temos a partir de determinado tema. Ela é dividida em 2 formas, que são a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Um exemplo muito utilizado é em resumos. O resumo apresenta as principais informações sobre determinado tema ou determinada obra. Quando nós lemos um resumo de algum livro, o exemplo, um resumo sobre o Alto da Compadecida, onde o autor apresenta do que se trata a história, quem escreveu, quais são os principais personagens. Então, nós vemos uma exposição de fatos apresentados dentro da narrativa. Quando eu escrevo sobre determinado assunto sem apresentar a opinião, eu desenvolvo um texto dissertativo expositivo. Já na dissertação a argumentação é utilizada para defender uma tese, ou seja, uma opinião sobre o tema. O que é que caracteriza o texto dissertativo? A estrutura que compõe esse texto. Na dissertação exposição, em sua organização de introdução, desenvolvimento e conclusão, não são apresentadas opiniões do autor. Já na argumentação, nós vemos na última parte a conclusão, a apresentação de solução para o problema
e todos os argumentos são realizados de forma a consolidar ou confirmar a opinião do autor sobre o tema. Então, o que é que diferencia uma da outra? A exposição apresenta a informação, apresenta o conhecimento sobre. E a argumentação, além dessa informação, ela apresenta uma opinião, uma tese sobre o tema. Injunção. Essa tipologia textual é muito comum em nosso dia a dia. Quando nós vemos uma placa de informação, de sinalização, que indique algo que nós devemos fazer. O texto injuntivo se caracteriza pela ordem. Um exemplo, não entre sem permissão, ou só entre com permissão. A utilização do verbo no imperativo determina que deve ser cumprida aquela ordem apresentada no texto. Outra tipologia, outro gênero textual que nós encontramos essa tipologia frequentemente são os manuais de instrução, onde nós vemos a forma como devemos montar, utilizar um objeto. A utilização do verbo nesse manual sempre é de forma imperativa. Encaixe tal objeto, coloque tal tampa, inclua tal parte em determinado lugar. Então, todos esses verbos exprimem ordem. E o texto que utiliza essa expressão de ordem se caracteriza como um texto injuntivo, como nós podemos observar nesta placa. Atenção, não entre sem autorização. Aí você percebe que ele está lhe dando uma ordem. Então, todo texto que utiliza verbo no imperativo e exprime ordem é texto injuntivo. Agora, vamos ver um pouco da característica da tipologia predição. O texto preditivo é o ato, como o nome já diz, de predizer algo. Todas as vezes que nós lemos em um texto uma previsão de algo que vai acontecer, esse texto se caracteriza como predição. Muito comum nos gêneros previsões astrológicas, previsões meteorológicas, previsões apocalípticas. Todos esses textos indicam algo que vai acontecer futuramente. Quando você lê a previsão do signo, por exemplo, que diz: o seu dia é favorável para a utilização de determinada cor, você vai encontrar algumas pessoas ou amigos, vai ter sorte no jogo ou sorte no amor. Todos esses textos, todas essas palavras indicam algo que acontecerá futuramente. Então, como o nome já diz, predição é o ato de predizer, realizar uma previsão. E agora, a nossa última tipologia textual, que é o texto dialogal. O texto dialogal, também como o nome indica, apresenta um diálogo entre um locutor e um interlocutor. Todas as vezes que em um texto nós vemos a apresentação de falas, um pergunta e outro responde, esse texto se caracteriza como a tipologia dialogal. Um exemplo de um gênero que utiliza essa estrutura é o gênero entrevista, que é organizada a partir de perguntas e respostas. Nós vemos como exemplo esse diálogo entre as formigas. Uma pergunta, uma fala com a formiga e pergunta oi e a outra responde, até saber o nome da formiga. Vejam que aqui é apresentado um diálogo, uma pergunta e outra responde. Então, todos os textos que apresentar esse diálogo na sua construção se caracterizam como um texto dialogal. Bom, gente, essa foi a nossa primeira aula sobre tipologias textuais. Espero que vocês tenham compreendido as diferenças e as estruturas entre esses textos. Até a próxima!